Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Hoje vamos trabalhar as estruturas de controle no PHP. As principais estruturas de controle são as condicionais if, if-else, as estruturas de decisão, como switch case, e as estruturas de repetição ou laços de repetição, como for, for each, while e do while. Vamos ver como trabalhar com cada uma delas. Primeiro, vamos criar um arquivo chamado estruturas.php. Digite nele o seguinte código. Quando você digitar o código if, o VS Code vai sugerir para vocês opções para preenchimento de código. Se você for nessas opções e der um duplo clique, ele faz o preenchimento delas. A primeira instrução condicional é a instrução if. Eu vou colocar aqui uma variável de exemplo chamada nota final. Vou atribuir para ela o valor de uma nota, 6.9, e vou fazer a seguinte verificação. Se a nota final for maior ou igual a 7, então eu vou pedir para ele escrever entre parágrafo, escrever a palavra aprovado. Esse if é o if simples. Se eu quiser criar mais uma condição avaliando, eu posso trabalhar com a instrução else. No caso, se a nota for maior ou igual a 7, eu quero que o PHP escreva que o aluno está aprovado. Se não, que é o else, eu quero que ele escreva que o aluno está reprovado. Feito isso, eu vou salvar as alterações, vou lá no meu navegador, o PHP já está com o servidor startado, vou lá abrir o arquivo estruturas.php. Observe aqui, a nota final é 6.9. 6.9 não é maior nem igual a 7, portanto, ele veio aqui para essa instrução. Se eu quiser trabalhar com uma terceira condição, eu tenho que trabalhar com o if-else. Com o if-else eu consigo fazer uma terceira opção. No caso aqui eu vou avaliar se a nota final for menor que 5, aí sim o aluno está reprovado. Se não, se a nota dele não é maior ou igual a 7, nem menor do que 5, então eu quero que diga que ele está em recuperação. Vou salvar, atualizar. Observe agora que está aparecendo a situação de recuperação, porque 6.9 não é maior ou igual a 7, nem menor do que 5. E então entra no terceiro caso. Então nesse caso aqui o aluno está em recuperação. Uma outra forma de trabalhar o if é a opção de if ternário. Quando você fizer o preenchimento aqui no VS Code, ele vai dar uma sugestão aqui do if com sinal de interrogação. Se você der duplo clique, ele vai abrir para vocês a sugestão. Nesse caso aqui, eu tenho que criar uma variável que vai armazenar o resultado da instrução. Tá? A condição eu posso trabalhar a mesma avaliação que foi feita aqui em cima. Eu posso avaliar se a nota for maior ou igual a 7. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que apareça aqui a palavra aprovado. Se não, eu quero que apareça a palavra reprovado. Vou usar o comando echo para poder escrever essa situação final. Salvar, atualizar. Observe, nesse caso aqui, se a nota, que é 6.9, tá? Então, se a nota for maior ou igual a 7, então, aprovado. Se não, reprovado. Esse aqui é a opção de if ternário. É uma das formas de se escrever o if também. É uma forma bastante simples. Além das instruções condicionais, nós temos também as instruções de decisão, que é a estrutura switch case. Quando você digitar, vai aparecer aqui as opções, você escolhe essa aqui, essa segunda opção. Na duplo clique,
que ele vai fazer o preenchimento para vocês. A estrutura switch case é muito utilizada para que você possa pegar uma informação que você sabe quais são as respostas e a partir dela tomar uma decisão. Então vamos supor que você tem uma variável que armazene a opção que foi escolhida pelo usuário. Eu vou armazenar aqui, mesmo na forma de texto, mesmo o número 1, mas poderia ser um número 1 simples mesmo, sem estar entre aspas. E com base na opção que foi escolhida, eu vou ter os casos de escolha. Então vamos supor que a pessoa escolheu o número 1. O que eu quero que aconteça? Eu vou pedir aqui para escrever em tela e entre parágrafos aqui, opção 1 escolhida. Eu posso criar outros casos. É importante os casos terem essa estrutura básica. Case, o valor a ser avaliado, 2 pontos, as ações abaixo que eu quero que sejam executadas e sempre eu tenho que ter um comando break para que ele possa, após chegar nesse caso, parar de fazer a escolha. Eu vou trabalhar aqui agora um outro exemplo, colocando, por exemplo, aqui a palavra 2 como exemplo. Eu posso ter no switch case tanto texto como número, dados booleanos, eu tenho várias situações. Aqui eu vou colocar só um eco no default, dizendo opção inválida. Vou salvar, vou lá para o navegador, atualizo, perceba que ele escreveu opção 1 escolhida, porque a opção que a gente tem é a número 1. Mas vamos supor que eu tenha colocado a opção 2 em texto aqui, ó, com D maiúsculo, igual está aqui embaixo. Salvei, atualizei, opção 2 escolhidas. Mas vamos supor que aqui eu tenha colocado 2 com letras minúsculas. Se eu salvar e for atualizar, ele vai aparecer aqui em opção inválida. Por quê? Porque o case é para 2 com D maiúsculo. Se eu quiser abarcar todas as possibilidades de grafia da palavra 2, eu tenho que acrescentar mais case aqui para a resposta. Eu posso ter o 2 com letra minúscula, o 2 com letra maiúscula inicial e posso criar até mais outros cases. Por exemplo, 2 todo em letras maiúsculas. Então eu posso ter vários cases para executar uma mesma resposta. Então salvo, atualizo, observem que aqui ele já entra na opção 2 escolhida porque ele chegou neste caso. Então o switch case ele é mais adequado quando a gente tem um domínio maior das respostas que a pessoa, ou que o usuário vai fornecer, ou que a gente vai obter dentro do sistema. Fora as estruturas condicionais if else e as estruturas de decisão switch case, nós também temos as estruturas de repetição. Existem várias estruturas de repetição. Elas são muito úteis, principalmente para a gente executar tarefas que são repetitivas. Por exemplo, fazer a leitura de elementos de um vetor. Então as estruturas de repetição elas são bastante adequadas para esse processo. Eu vou criar aqui um vetor chamado nomes, que vai armazenar os seguintes nomes: Edson, Shirley, Maite. E vou aproveitar e criar uma variável chamada quant, que vai contar quantos elementos tem nesse meu vetor nomes. A primeira estrutura de repetição que nós temos é a estrutura for, que significa para. Quando você digitar o for, vai aparecer as opções aqui no seu VS Code, basta você dar 2 cliques nessa primeira opção aqui. Ele vai preencher para vocês. Ele vai criar a seguinte estrutura. Ele vai criar uma variável i, que é o controle de iteração ou de repetição, iniciando em 0, enquanto i for menor do que o tamanho do nosso vetor, no caso aqui, quant. Enquanto a variável de controle do contador de iteração for menor do que a quantidade de elementos do meu vetor, então o i vai receber mais, que significa o i vai receber ele mesmo mais 1. Aqui eu vou pedir para ele escrever no parágrafo cada um dos nomes do meu vetor. Só que aqui dentro, como índice, eu vou passar o i, que é a minha variável de controle de iteração. Com isso, eu vou ter a seguinte instrução: para cada instrução,
eu crio inicialmente a variável i de controle iniciando em 0, enquanto o i for menor do que a quantidade de elementos do meu vetor, o i vai receber mais 1, ele vai fazer essa ação e passar para a próxima, até chegar no final do vetor. Feito isso, eu vou salvar as alterações, venho no meu navegador e vou atualizar. Observe aqui que ele escreveu todos os nomes, Edson, Shirley, Maitê, usando o laço de repetição, que é um laço de iteração. Uma outra estrutura muito útil e presente em várias linguagens de programação é a opção for each, que ela é usada para substituir justamente o for. Enquanto no for você tem que criar uma variável de iteração inicial, você tem que contar a quantidade de elementos, criar uma condição para poder fazer esse processo de repetição e fazer aqui o incremento. No for each você tem uma estrutura muito mais simples. Quando você digitar for each, vai aparecer aqui duas opções para vocês. Escolha essa segunda opção, basta dar 2 cliques aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é dizer qual variável você vai ler. No caso, eu vou ler a variável que é o meu array de nomes. Aqui você vai dizer como você quer chamar cada elemento que você quer ler. Aqui em values eu vou dizer que cada elemento do meu array nomes vai ser um nome. Aqui em key é a chave do meu array. Eu posso deixar key ou posso escrever em português, que é índice. Então aqui, ó, for each significa para cada. Então, para cada elemento do array nomes, eu vou chamar ele como nome com o seguinte índice. Aqui no echo eu vou usar a mesma estrutura que eu usei do for, com um detalhe: eu não preciso mais informar aqui os colchetes com o item, e eu vou dizer que eu quero ler aqui o nome. Eu vou aproveitar que a gente está pegando o índice também, e eu vou colocar aqui, dizer que eu quero escrever o índice. Vou colocar aqui 2 pontos só para separar, vou dar um espaço, e aqui eu quero pegar o nome. Então ele vai escrever em cada iteração o índice e o nome. Vou salvar as alterações, vou para o meu navegador, atualizei, observem que ele escreveu aqui novamente, Edson, Shirley, Maitê, com os índices 0, 1 e 2. As estruturas for e for each, elas são as mais fáceis de serem utilizadas, principalmente a for each. Ela tem uma sintaxe que é relativamente simples e é muito rápido para você fazer o processo. Observe que ao usar o for each você nem precisava fazer a contagem aqui de quantos elementos tem no array, tá? Então, porque ele vai fazer esse processo para você automaticamente. Fora as estruturas for e for each, existem outras estruturas de decisão, tá? Que são muito úteis. Só que quando você for trabalhar com elas, você tem que ter bastante cuidado. As próximas estruturas são a estrutura while, que significa enquanto, e a estrutura do while, que significa faça enquanto. Vamos primeiro para a estrutura while. A estrutura while, para você trabalhar com ela, é importante que você crie uma variável de contador. Você pode colocar o nome que você quiser, eu coloquei aqui variável C, começando em 0. Então você tem que criar um contador fora do laço de repetição. É como se fosse aquela variável i começando em 0, tá? Lá do for. Então eu vou aqui para a estrutura do while. Quando você digitar o while, também vai aparecer aqui as sugestões de código para você. Você pode dar 2 cliques aqui nessa opção, que ele preenche automaticamente para você. Então, enquanto o meu contador, que é C, for menor do que a quantidade de elementos do meu array, eu quero fazer um conjunto de ações. Eu quero fazer o quê? Eu quero escrever todos os nomes que estão lá, e aqui dentro do índice eu tenho que passar o meu contador. Importante, esse índice é o do meu contador. Então, enquanto o meu contador for menor do que a quantidade de elementos do meu array, eu quero escrever os nomes de cada um dos itens do contador. Só que se eu fizer só isso, não está correto. Dentro ainda do laço de repetição, eu tenho que dizer que esse meu contador vai receber mais 1 em cada iteração, porque eu vou começar na posição 0, depois eu tenho que ir para a posição 1, depois para a posição 2 e assim por diante. Então, o 0 tem que mudar para 1, para 2, então isso eu estou informando aqui. Isso aqui a gente chama de incremento. Esse incremento tem que ser dentro do laço, tá? Se eu não fizer isso, o while vai ficar num loop infinito, tá? Feito esse processo,
o while já está pronto. Eu vou salvar as alterações. Observe que o meu está marcado aqui com a opção de salvamento automático. Se vocês quiserem, podem marcar aqui para ficar habilitado. Estou vindo aqui sempre para poder facilitar o processo de programação. Fez uma alteração, salva no código para não correr o risco de perder. Então, salvou, veio no navegador, atualizou. Observem que ele escreveu aqui, ó, Edson Shirley Maite, utilizando o comando while. Além do while, nós temos uma outra estrutura, o código de repetição, que é o do while. Ele é semelhante ao while, tá? A estrutura ela é bem semelhante. Você precisa criar um contador. Eu vou criar aqui no caso um contador que eu vou chamar de letra A, e daí eu digito o código do. Quando eu digitar, ele vai dar as sugestões aqui. Escolha essa aqui a opção, que é do while. Vou dar 2 cliques, ele vai preencher para mim. Do significa faça, então faça esse conjunto de ações. Que ações? Igualzinho as lá de cima que eu fiz no while, ó. Faça todas essas ações, lembrando que o contador aqui tem que ser igual a esse, então tem que mudar de C para A. E aqui eu também tenho que fazer a iteração. Se eu não fizer esse incremento dentro do laço, também eu vou entrar no loop infinito, aí vai quebrar o meu código, vai travar aqui o PHP e tudo mais. Então faça a escrita dos nomes de acordo com o índice do meu contador, adicione mais um no contador em cada iteração, enquanto o meu contador A for menor do que a quantidade de elementos do meu array. Feito isso, eu vou salvar, vou para o navegador, atualizo, observem que ele conseguiu escrever aqui tranquilamente. Então, nós trabalhamos hoje com todas essas estruturas condicionais, que são estruturas usadas para você avaliar uma condição ou uma situação lógica e dar uma resposta ou executar uma ação ou um conjunto de ações, que é o if-else ou if-else-if-else. Vimos aqui o if ternário, tá? Vimos aqui as estruturas de decisão, que é a estrutura switch case, com o comando break para parar após cada escolha. Vimos aqui as estruturas de repetição, for each, while e do while. Na próxima aula vamos ver como trabalhar o processamento de informações utilizando formulários do HTML e PHP. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!